Olá, vamos voltando. Ah, caímos aqui, vamos lá, esperando as meninas entrar para recomeçar nosso tema, gente. Voltamos. Voltamos, vamos chegando, Shirley entrando, Ellen entrando. Vamos lá, meninas. Chamando mais alguém ao vivo. Vamos lá. Vamos ver se agora deu certo. Vamos que Ah, vamos. vamos, gente. Quando a gente engata a primeira e sai, o negócio trava. Como é que é isso? Não, é o que a gente estava falando assim, querendo ou não, começa a mexer com as energias, o negócio começa a apertar, Gente, começa a apertar. que Não é? coisa! Vamos Vai que que vamos. E é bem interessante. Estamos? Eita, vamos lá. opa, Então vamos lá. Vamos torcendo aqui. Estamos sem áudio, Regina colocou. bom, para mim tá Então, normal. ouvindo, talvez ela tem que Pessoal, entrar e dei um sair. ok aí, tá com áudio, estão ouvindo? Regina, dá Tá uma com checada algum no demônio seu no aí, futuro. então talvez seja, né, na entrada, às vezes fica silenciado, né? Só dar uma checada. Então vamos lá, vamos retomar o nosso tema, gente, começando novamente, né? Então estamos aqui falando essa questão da energia do dinheiro, né? Dos padrões familiares que às vezes a gente vai repetindo, repetindo, não só do dinheiro, mas os padrões de escassez na nossa vida, né? Os medos inconscientes que a gente vai carregando, trazendo, sem compreender às vezes de onde está vindo, por que que eu faço desse jeito. Às vezes eu tô tão acostumada a fazer assim que acho que tá tudo certo. E a gente às vezes não compreende ou cai naquela história de maldição familiar, e era nesse ponto que estávamos quando travou anteriormente, né? Então, assim, eu sou pobre porque minha família é pobre. Porque isso a gente vem, assim, nasceu. São três. A crença básica, né? São três chances de ficar rica. Para mulher, é muito comum essa crença, né? Essa fala, É. como se fosse algo bonito de se reproduzir, né? Mas, porque não nasceu rica, não casou com ninguém rico, então não vai ficar rico nunca. E aí a gente vai se apegando a esses padrões de que a falta é que é o normal, isso é o que é o normal. E aí quando a gente pega lá na Bíblia a questão do que vem de gerações, né? Então, assim, quando fala lá no Êxodo, né? Porque eu, Senhor teu Deus, sou o Deus zeloso que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me desprezam. Então, assim, minha família, meus avós eram escassos, né? Faltavam as coisas, e eu venho repetindo aquilo três, quatro gerações depois, acreditando, né? Ou cultivando isso como se fosse realmente uma bênção, uma. Fugiu, não é Bênção benção, uma maldição, né? maldição, né? Um Deus punitivo que vem castigar minha família, que nós nascemos para ser pobres mesmo, nós nascemos para viver nessa escassez, nesse aperto financeiro, então eu não posso romper com isso, né? E aí, quando a gente começa a estudar a fundo e compreender do que é que está se falando realmente na Bíblia, a gente começa a entender que a gente está falando muito mais de um padrão inconsciente que está aqui, mas essa iniquidade não é algo concreto, no sentido de que, meu pai era assim, então eu vou ser assim. Não, eu tenho essa tendência a reproduzir, né? Essa iniquidade é como se fosse uma sementinha. Então, se meu pai fez algo de ruim, eu tenho essa semente para reproduzir algo ruim. Se meu pai era uma pessoa escassa, eu já tenho em mim essa semente para ser uma pessoa escassa. E isso, três, quatro gerações. Mas aí o processo evolutivo vem caminhando justamente de encontro a isso, né? Então, se eu tenho essa sementinha em mim, como é que eu saio disso? Eu preciso olhar sobre isso, né? Volta naquilo que a gente sempre fala. Traz para o consciente. Pensa sobre isso, né? Analisa o que você está reproduzindo, o que você está repetindo, para que realmente você comece a fazer diferente, né? Então, aí a gente começa a olhar para essas coisas de escassez que estão acontecendo aqui na família. E aí a Shirley tem uma definição bem legal, né, dos pontos ali que caracterizam esse comportamento de escassez, que é o que a gente vai olhar aí nessa noite. Então traz aí para Não. nós, Shirley.
Então, é interessante quando a gente vem trazendo assim, algumas características, aí começa a pipocar aqui a identificação, né? Porque todos nós, de alguma forma, nos identificamos um ponto aqui, um ponto ali, né? Porque muitas vezes a gente tem comportamentos que a gente não tem essa clareza de que parte desse princípio da escassez. Né? Então, muitas coisas que às vezes a gente faz até em excesso é por conta desse sentimento, dessa escassez que a gente tem, essa sombra, né, na família. Então, assim, a escassez, na verdade, né, o termo escassez tem como definição a qualidade de ser raro. Então, é sempre aquela coisa do medo da falta, né? Escasso é o que que é raro, não tem para todo mundo, não tem o recurso, né? Faltas de recurso de alguma forma. E aí nós vamos falar um pouquinho desses comportamentos, gente. Por exemplo, eu sou uma pessoa que estou em processo de recuperação, vamos falar da parte financeira, porque assim, pessoas que excedem, né? Então, a questão do consumismo, da impulsividade, né? E tudo isso, ela esconde uma falta. Lógico, a gente tem também uma questão muito atrelada à ansiedade. Né? Então, quando você cura alguns pontos da ansiedade, você diminui um pouco ali, mas de alguma forma, às vezes, a gente acaba desviando. Então, assim, todo o excesso esconde uma falta. Então, quando você excede, você também tem que estar tendo comportamentos escassos. Né? Então, sabe aquelas pessoas avaliar o que é causa e o que é consequência, né? Eu sou ansiosa porque falta dinheiro ou falta dinheiro porque eu sou ansiosa, né? Então, tá tudo atrelado. É uma linha muito tênue entre uma coisa e outra. Agora, por exemplo, tem muitas pessoas assim, né, que arrimos de família, não sei o quê. Sabe aquelas compras que os nossos pais faziam? Talvez até tem algumas colegas aqui que ainda façam. Aquelas assim que a despensa tem que estar lotada. Tem que estar cheia. É bonito de você ver, né? Você abre aquela geladeira lotada, é bonito de ver. Mas precisa ver se, de repente, nesse fundo, né, tem essa questão do medo da falta. Então, para não faltar, né, eu tenho aquela coisa de consumir. E nos dias que nós estamos hoje, gente, você vai no mercado, você não gasta menos de R$100 com 2 sacolinhas. Vamos combinar. Os tempos são outros, a gente vai mudando. A gente está numa era muito de praticidade também. Então, assim, a coisa do consumismo acaba, né, dessa coisa de acumular, né, bens, acumular coisas, tem um pouquinho desse fundo. A Regina falando do pai. Pai é uma delícia. Na alimentação. Gente, na questão da alimentação também tem a questão de compulsão. Também a Sonia vai falar um pouco mais sobre isso. Vou pincelar esse assunto aí também. Então, assim, as características de pessoas que têm esse mindset de escassez. Mindset, como nós já falamos em algumas lives, tivemos nosso seminário dentro do Terapeuta Master. Então, o mindset é como que a nossa mente se configura. Então, quem tem esses mindsets, né, essa configuração de mente de escassez, normalmente, né, são pessoas que têm essa dificuldade de olhar para o todo. Então, assim, eu sempre acho que vai faltar. Então, quando eu penso na questão do recurso, né, você fala assim, alimentação. Nós estamos num país enorme, gigante, que nós temos discrepâncias econômicas muito grandes. Então, assim, será que é falta do recurso ou é a distribuição? De que forma que a nossa mentalidade funciona? A pessoa que tem essa mentalidade de escassez, ela está sempre na disputa, né? Então, é sempre aquela coisa assim, vou fazer o meu primeiro. Então, é sempre para mim, para minha família, para os meus filhos, né? É até interessante isso, até em comportamento de escola, gente. Você vai fazer para todo mundo, então os pais querem que meu filho seja o primeiro. Aí você fala assim, você está num incêndio. Se cada um se preocupar em salvar o seu primeiro, tipo, ninguém salva ninguém. Agora, se a gente tem o espírito da coletividade, né, vamos fazer para todo mundo, nessa abundância, todo mundo se ajuda e todo mundo sai bem. Né? Então, a pessoa que tem essa mentalidade de escassez, esse mindset de escassez, pensa só no seu individual, tem dificuldade de pensar no coletivo. Então, isso é uma das características. Pega também. Normalmente são pessoas um pouco mais negativistas, né? Então, sempre o foco é na dificuldade. Então, sabe as pessoas que reclamam, então porque eu não tenho dinheiro para fazer isso, eu não consigo. Não, tem dificuldade de pensar numa saída. Sempre o copo meio vazio, né? Tipo, não tenho nada de bom, tudo é dificuldade.
é a frase que você trouxe no começo, né? Tipo assim, é melhor ser ter rico e ter saúde, como o Tomari fala. Do que pobre Porque, e doente. porque, isso, porque assim, o normal, né? O que a gente está tentando mudar essa mentalidade. De ou ter uma coisa ou ter outra. Por que você não pode ter as duas coisas? Né? Trazer esse princípio da abundância para o seu geral. Né? E quando a gente fala também de escassez, a gente está ligado também muita questão que é mais fácil da gente enxergar no financeiro, mas para todas as áreas da vida. Exatamente. Né? A escassez de saúde mental, né? A gente está num processo muito doido, né? Acho que esse é o ponto da frase, né? A gente cultivar pensamentos de abundância e não de escassez. Né? Então, se eu posso querer alguma coisa, o que é que eu quero? Né? Então, quando eu faço uma afirmação, eu estou jogando para o universo essa mensagem do que eu quero. Pedir, recebereis, né? Então, você está pedindo. Então, se é para pedir, então eu quero ser rica e saudável, né, gente? Então, essa é a mentalidade, é a virada de chave, realmente, que é isso que a Shirley está trazendo para nós. Não com essa coisa assim, para ter uma coisa, você precisa negligenciar a outra. Muito pelo contrário, a gente precisa começar a mudar isso. Né? Por isso que a gente fala assim, muitas pessoas que têm esse mindset de escassez também vivem em estado de alerta, vivem em estado de preocupação. É sempre a preocupação no que vai faltar. Então, assim, você começa o mês, a pessoa já está pensando no que vai faltar para pagar a conta no final do mês. Né? Nem vivenciou. Né? Então, nós estamos nesse movimento, né, de ser terapeuta. Você consegue captar clientes, você tem, né, vai fazendo sua divulgação, a coisa vai acontecendo. Agora, se seu foco estiver só nessa parte, você acaba até travando o fluxo da energia. Porque é a questão da retenção, né? Eu quero ter para mim, né? Manter aqui. Outra coisa, quem tem o mindset da escassez, que eu não sabia, né? Mas a questão do medo de ser avaliada, de ser comparada, é uma das características das pessoas que têm o mindset de escassez. Por quê? Porque o medo dessa avaliação, o medo do olhar do outro, é o medo de uma rejeição. Se eu sou rejeitada, eu posso ser rejeitada pelo meu chefe, eu posso ser demitida, consequentemente o medo é a falta. A escassez. Sempre vai ter alguma coisa ligada nessa falta. Aí são as pessoas que têm medo de mudança, medo de se arriscar a fazer uma coisa nova, de fazer uma transição de carreira. Porque aí é o medo de sair da zona do conforto. Né? Enquanto eu estou aqui, eu estou ganhando o meu. Estou ganhando para pagar minhas contas. É mais ou menos isso. Então, gente, não que seja total, não é errado, né? Mas é um mindset fixo. Então, assim, a pessoa que tem esse mindset fixo de não poder crescer, né? É complicado. Você impede até a sua própria expansão de consciência, né? A sua habilidade de lidar com outras situações, porque tem a preocupação, esse medo da falta. Né? A pessoa não quer fazer coisas diferentes, né? Por medo de perder aquilo que já tem. Trocar o certo pelo incerto, né? Pelo incerto, pelo duvidoso. Exatamente. E outra coisa também, pessoas que vivem no automatismo, eu faço todos os dias a mesma coisa do mesmo jeito. Né? Então, eu já trabalhei em linha de fábrica, gente, chão de fábrica. Chão de fábrica, linha de produção é isso. É todo dia a mesma coisa do mesmo jeito. É um ciclo vicioso. E aí você carrega isso para a vida, né? Uhum. E depois você carrega isso para a vida. Mas sempre do mesmo jeito. Não pensa no crescimento, né? No processo de ampliação de carreira, de querer galgar outros cargos dentro de uma empresa que já trabalha, né? De querer fazer outras coisas, aprender mais. Então, pessoas têm porque para sair do chão de fábrica, você tem que se permitir fazer algo diferente do que você vem fazendo, né? Se você fizer sempre a mesma coisa, você vai servir para trabalhar ali. Então, precisa ampliar para realmente aceitar esse movimento na vida, né? Exatamente. Então, assim, são algumas características da pessoa que tem esse mindset de escassez. Sem culpa, tá? Sem julgamento, como eu falo, estamos todas no processo. Então, assim, o que a gente fala, aparece muito mais no financeiro, sim, né? Porque impacta na nossa sobrevivência. A pessoa que tem mindset de escassez trabalha para sobreviver, não para expandir.
Então, vamos tentar mudar essa mentalidade, vamos tentar fazer diferente, né? E olhar para aquelas frases que nós ouvimos bastante, né? Daquelas crenças dos nossos pais, avós e família, né? Dinheiro não traz felicidade. Lógico que dinheiro traz felicidade. Se eu tiver dinheiro, tiver condições de ajudar outras pessoas, né? Como não traz felicidade? Traz felicidade para mim, traz felicidade para mais pessoas, não é? Se eu estiver saudável, né? Se estiver saudável, minha mentalidade saudável, as pessoas ao meu redor estarão saudáveis, tanto quanto eu, que a gente vai trabalhar num relacionamento saudável. Então, assim, expandir essa consciência, né? Sempre estamos nesse mundo para aprender, né? Não ter o medo do novo, né? De expandir, de galgar outros horizontes, né? lugares, Se arriscar. E começar a se fazer perguntas, né, Shirley? Porque, assim, a gente é tão acostumado a fazer no automático, todas essas coisas que você trouxe ali, acho que a maioria de nós se identifica. E até eu quero que vocês falem aí no chat, quem se identifica ou não se identifica com alguma dessas características que a Shirley trouxe. Ainda que em alguns momentos, ou hoje, no nível de consciência que a gente está, a gente já consegue superar um pouco disso, eu me vejo muito em muitos padrões. Essa coisa do mercado mesmo é uma coisa que agora, eu vou dizer assim, é muito recente na minha vida que eu comecei a perceber esse comportamento. Porque eu comecei a olhar para o meu carrinho no mercado e ver que meu carrinho era sempre transbordante. E tudo bem, eu tenho uma família grande, de fato. Mas será que eu preciso? Será que, assim, tem a necessidade? Ou às vezes eu estou comprando coisas que as crianças nem comem, as frutas, estraga na fruteira. E olha que aqui em casa a galera come fruta pra caramba. Mas, é porque tá bonito no mercado, porque, eu vou levar dessa aqui também porque tá boa, e daí pega da outra também, e da outra também, quando vê tá com aquele carrinho transbordando. Mas por que eu faço isso? Lá atrás tem essa crença da escassez, esse medo de faltar. E assim, eu até compartilhei com as meninas uma história bem recente aí, de um mês atrás, que eu, ainda com tudo que eu venho trabalhando, eu falei, caraca, ainda tem isso para olhar, né? De coisas que a gente vem herdando do clã. Depois eu vou falar um pouquinho dessa história aí, mas eu quero só, antes de trazer isso, trazer um pouquinho da teoria, para vocês entenderem um pouquinho mais, né? Do porquê a gente repete esses padrões. Então, a gente já falou em outras lives, já trouxe uma teoria assim bem superficial dessa coisa das leis, né, das ordens do amor, que foi uma definição feita pelo Bert Hellinger. Então, tentando compreender como é que a família, como é que o clã funciona, interage para que as coisas estejam em equilíbrio, vão colocando aí no chat, já nós vamos ler aqui os comentários do pessoal, né? Então, assim, são basicamente 3 pontos que a gente precisa considerar para entender da onde está vindo tudo isso, né? Então, dentro das ordens do amor aqui, nós temos a hierarquia. Então, quem vem primeiro precisa ser priorizado, precisa ser olhado. Tem a preferência dentro do clã, né? As coisas têm que se organizar de uma forma que seja honrado a ordem que a pessoa está nessa família. A lei do equilíbrio entre o dar e o receber, né? Então, eu tenho um dinheiro nessa família, uma riqueza, uma prosperidade, eu preciso compreender de onde está vindo e se houve uma contrapartida justa, um equilíbrio nesse valor, né? Nesse montante financeiro mesmo. E a lei do pertencimento. Então, todos os membros da família têm o direito de pertencer, independente do que aconteça, de quem seja, né? E aí, por que a gente traz, então, isso atrelado a esse mindset de escassez? Porque às vezes a gente está repetindo esse padrão e a gente nem sabe por quê, né? Então, sempre que alguma dessas 3 leis são quebradas, ocorre algum desequilíbrio nessa família. Então, a gente vem, às vezes, com alguma consequência de algo que aconteceu lá atrás e que eu não compreendo, e aí eu venho repetindo. Então, assim, porque os meus pais eram pobres, então eu não acho justo e equilibrado que eu tenha mais dinheiro que eles. Então, ainda que eu esteja em busca dessa prosperidade, dessa riqueza, por lealdade aos meus pais, eu me saboto. Então, eu vou, caminho, progrido, arrumo um monte de dinheiro, daqui a pouco eu tô com uma dívida de alguma coisa que eu nem sabia,
Ou aquela coisa, né? Assim, comecei minha poupancinha, tem ali R$ 800 na conta, fura o pneu do carro, tem que trocar o Prazer, pneu do Shirley carro. Santana. Então, assim, por que essas coisas acontecem, gente? Acontece exatamente porque eu, dentro do meu inconsciente, eu não quero ser maior que os meus pais. Eu não, eu tenho como crença de que eu não posso ter mais do que eles, né? Então eu venho carregando essa história familiar e aí eu não compreendo que se o meu pai e minha mãe estavam numa situação de escassez, e olha como é pesado isso. Por quê? Meu pai e minha mãe não progridem na vida. Eles gastam, eles torram dinheiro, eles têm um bem lá que eu considero que não é muito legal, a forma como foi adquirido, e aí eu julgo eles. Eu acho que aquilo que eles estão fazendo não está correto, deveria fazer diferente. Então, eu, pessoa, quero progredir na vida, eu quero ser próspera para mostrar para eles como é que se faz, como é que se consegue ter mais coisas na vida. Mas eu não sou uma pessoa, eu sou várias pessoinhas. E dentro da minha pessoa inconsciente tem uma que fala assim, ó, você é menor do que eles, você tem que continuar sendo menor do que eles. Então, ainda que eu trabalhe para progredir, ainda que eu acumule, ainda que eu tente, né, faça todo o esforço necessário, enquanto eu estou nessa postura de julgamento dos meus pais, essa pessoinha dentro da minha cabeça me diz que, olha, você não pode ser maior que eles, não. Pode, bota esse dinheiro a perder aí, porque isso aí não vai dar certo, não pode ser mais rica que eles. Só que aí, como é que eu viro esse jogo? Como é que eu viro essa chave? Quando eu trouxer para a consciência e começar a pensar que eu aceito o comportamento dos meus pais porque eu entendo que eles fizeram aquilo a partir do que eles tinham para viver naquele momento. Eu deixo com eles essa responsabilidade de ter dinheiro ou não ter dinheiro, porque isso foi escolha da vida deles. E quando eu aceitar isso e sair do julgamento do ele era certo ou ele era errado, olhar simplesmente como isso era o melhor que ele tinha para fazer naquele momento, e eu honro ele porque foi graças a isso que eu sobrevivi, que eu tive alimento, que eu tive a vida que eu tenho hoje, quando eu der essa honra ao meu pai, eu me permito fazer diferente. Porque eu deixo com ele essa responsabilidade. Eu não preciso fazer para provar, eu não preciso fazer para ser melhor. Eu faço porque eu escolho outro padrão para minha vida em honra e gratidão a tudo que veio deles. Difícil fazer um movimento, mas a gente precisa desenvolver esse olhar, né? Começar a buscar esse equilíbrio. Tem até uma frase de uma das mentoras que eu sigo, né? Principalmente na questão financeira, que é a Ítala dos Anjos, que um dos jargões eu não nasci herdeira, mas eu vou deixar herança. Porque ela traz também muito essa questão da sistêmica muito forte. E é isso que eu falei no começo da live, gente. Então, tudo que a gente traz é olhar com amorosidade para essa ancestralidade. Né? Esse processo de aceitação não está sendo fácil, suave, né? Prazer, Shirley. Não está sendo fácil, suave, não. Mas precisamos olhar e acolher. Senão a gente não faz a roda girar. A gente não sai do padrão. Repete, repete, repete. Então, eu não falei prazer, Shirley Santana. Por que que o dinheiro vem na conta, você ganha, você recebe? Ganha não, né? Gera, né? Porque a gente gera dinheiro e sempre gasta, né? Nunca sobra. Tem outra coisa muito interessante, assim, tem famílias, né? E eu também venho desses padrões do financiamento. Nós somos, né, a rainha do financiamento. Então, o financiamento, tudo, o pobre só consegue as coisas financiando. Não, isso é uma crença limitante. Né? Se a gente trabalhar num padrão de reorganização, né, de mudança de mentalidade, a gente consegue fazer as coisas sem entrar no financiamento. Não que o financiamento seja a coisa mais horrível do mundo. Mas, assim, é mudar essa mentalidade de ter que fazer as coisas sempre do mesmo jeito. Exatamente. Né? Sair desse ciclo repetitivo. É olhar para essa sombra e põe luz nela. Exato. Bem esse o ponto, né? E aí você começa a olhar para o que é crença. Então, né? O que é sombra? Sombra é justamente essa crença, é algo que está. O que é colocar luz? É pensar sobre isso, é trazer isso para o consciente e falar, gente, isso faz sentido? Não faz sentido. Né? Então, o que é uma crença limitante? Uma crença, né?
Crença é uma mentira que é contada tantas vezes que se torna verdade. Então, o meu inconsciente, todo o meu sistema se ajusta para tornar aquilo verdade, porque eu acredito naquilo, né? Então, por que é que precisa ser desse jeito, né? Será que os meus pais não estavam limitados por isso em que eles acreditavam, mas eu não preciso acreditar em honra a eles. Eu posso honrá-los fazendo diferente. Eu posso honrá-los deixando cair essa ficha de que, não, isso aí funcionou até hoje, mas a partir de agora eu escolho fazer diferente, né? Dá uma lida aqui nos comentários do pessoal, né? Simone antes falou assim, ó, olha, quando eu fiz a leitura ali da passagem bíblica, né? Ela pensou lá que temos essa semente dos antepassados no quesito da escassez. Mas, de forma positiva, temos outra semente, que somos filhos de Deus, que mostra a abundância e a prosperidade. E é exatamente isso. Todos nós temos, mesmo as heranças antepassadas, a gente tem coisas positivas também que a gente herda, né? Mas aí, em muitas situações, quando a gente está com esse mindset de escassez, a gente não consegue olhar para nada disso, né? Do que é prosperidade, do que são ferramentas para a gente construir riqueza na nossa vida, né? Para a gente receber tudo isso que está aí disponível no universo. E quando não tem conflito, né, a prosperidade ela vem, ela acontece, é muito fluida, né? Então, Exatamente. Quando a gente vira essa chavinha, né, e começa a se permitir receber isso do universo, né? A Regina usou o exemplo do pai dela ali, né, falando que quer tudo maior, o maior frango, o maior tudo, até na alimentação. E aí nós vamos já falar um pouquinho mais da alimentação também, porque tem a ver com essa coisa da escassez, né? Simone, uau, bora aprender a todo momento. Pessoal se identificando em vários pontos aqui do que a Shirley trouxe, que faz todo sentido, né? Simone também diz que se pega o tempo todo com esses comportamentos, né, inconscientes. Acontece comigo, compro coisas demais no mercado, muito comum isso. A Regina, isso do mercado eu achei engraçado. Quando éramos crianças, meus pais iam no mercado com 2 carrinhos, né? É interessante, né? Mas até isso, mudou muito, né? Quando eu era criança também, minha mãe fazia o rancho do mês, né? Ia no mercado, comprava coisas pro mês inteiro, realmente. Mas era uma outra realidade, nem carro a gente não tinha, a gente nunca teve carro quando era criança. Então, o dia que ia pagar pro rapaz lá entregar a compra em casa. Eu fazia isso uma vez no mês, ia lá, pagava. E aí, ao longo do mês, só pegava, tipo, verdurinha, frutinha, coisinha pra semana ali. Que pudesse trazer na sacolinha do mercado. Mas era uma outra realidade. Hoje isso já não justifica, porque assim, até a quantidade de mercados, na minha cidade pelo menos, a gente tem um mercado a 300 metros aqui de casa, né? Então, Cada esquina tem uma. se faltar alguma coisa de última hora, você vai lá num pulinho e pega o que precisa. Então, não tem nada que justifique essa necessidade do estoque, né? E eu ainda tenho muito disso. É uma coisa que agora eu tô ainda terminando os estoques do que eu identifiquei. Assim, falei, não, gente, eu não preciso ter tudo isso. Dá são pra. memórias de guerra. Memórias Exatamente. de guerra. Preparado para a guerra, né? A Lina também. Quando eu tenho dinheiro guardado, sempre acontece algo. Por que será, né? Qual é a crença que está aí por trás? Ou a lealdade, né? Quem é que a Regina falou? Ela é fantástica, deve ser sobre a mentora de uma frase. Encare suas finanças. Isso de encarar finanças também. Eu assumi o governo, né? Comportamentos, né? Tem alguns comportamentos, né? Nessa questão do encarar as finanças e olhar de uma outra maneira. Quais os comportamentos que a gente tem com as finanças? Exatamente. Eu estava querendo falar ali daqui, falou que furou o pneu. Uhum. Tá ali rapidinho, depois eu vou falar aqui dessa coisa das finanças. Foi a Lina falou que sempre acontece algo, né? Às vezes, assim, existem várias possibilidades, né? A gente tem que fazer uma investigação para poder descobrir onde é que está, né, o padrão sistêmico desse comportamento. Mas muitas vezes é porque você tem ali
Porque assim, pegando as falas, né? Eu tenho dinheiro para quando eu precisar, né? Para uma emergência. Então, a partir desse momento, quando você adquire esse dinheiro que vai ser utilizado numa possível emergência, você automaticamente gera essa emergência. Uma emergência atrás da outra. Energia é um negócio que a gente atrai, então você gera essa emergência, furando um pneu, sei lá o quê, para que você utilize esse dinheiro. Então, esse dinheiro foi utilizado com propósito. Então, assim, o propósito desse dinheiro era qual? Vamos lá atrás. Qual que era o propósito desse dinheiro? Era um dinheiro que eu estava guardando para quando eu precisasse, para uma emergência. Então, a emergência aconteceu e você utilizou o seu dinheiro com propósito. Então, é bem por aí, né? Não sei se vai fazer sentido para ela, mas assim, a mecânica é essa. Né? Alina, aqui, ó, minha família nunca teve dinheiro. E aí, como que eu vou ter dinheiro? Porque se eu tiver dinheiro, eu não pertenço a essa família. Né? A lei do pertencimento aí. Eu quero pertencer. Então, para que eu pertença, eu não posso ser diferente deles. Se eu sou de uma família pobre, eu continuo sendo pobre para continuar sendo igual a eles. E aí a gente vai vivendo nesse padrão, né? Aí eu guardo dinheiro para emergência, a emergência surge, eu não tenho dinheiro, continua igualzinho. Você não avança, né? Você vai ficar sempre ali naquela média para ficar ali dentro. Mas como que você vai fazer isso? Quando você adultece, né? Você toma a sua vida e aí você vai entender que o adulto, ele assume suas responsabilidades, nada vai vir de graça. Então, ele fala, não importa o que acontece, não importa se a minha família tem esse padrão, eu honro, mas eu quero fazer diferente. Eu não quero isso. Então, para eu ter os benefícios, tem custo, né? Todo adulto sabe que qualquer coisa que vem para você tem custo. Você quer ir no mercado, tem custo. Você quer pagar uma conta, tudo tem seu valor ali. Então, é só quando eu consigo quebrar isso. É claro que existe um esforço muito grande. Isso não é um negócio assim, né? Vou ali ficar adulto. Não é assim, tem que reconhecer, tem toda uma investigação aí atrás para a gente identificar isso. Mas, basicamente, o adulto, ele sabe que para ele crescer, ele precisa pagar. Né? Que ele precisa pagar pela vida. Ele precisa sustentar essa vida, a própria vida. Né? Ninguém me sustenta. Eu tenho que me sustentar por eu mesma. Então, é essa responsabilidade. E aí a gente vai falar um pouquinho de alguns comportamentos que a gente tem aqui de alguns estágios, né, desse movimento aí com o dinheiro. Porque muitas vezes nós estamos desenvolvendo uma relação com o dinheiro infantil. Né? Então, quando eu estou desenvolvendo essa relação infantil com o dinheiro, eu tenho uma perspectiva de que, né? Se é infantil a minha relação, eu vejo o dinheiro, eu não quero saber o custo de nada, eu não importa qual é o valor, eu não sei quanto a vida custa. Eu sei que eu estou aqui e alguma coisa vai vir suprir. Alguém responsável vai vir me atender. Então, mesmo eu sendo adulto, eu tenho essa relação infantil. Por quê? Você não tem noção do quanto custa nada. Você não sabe quanto custa uma luz. Você não sabe quanto custa o aluguel da sua casa. Você não sabe quanto custa o IPTU, o IPVA. Você não sabe quanto custa para encher um tanque, né, de combustível. E aí, nesse movimento todo, são alguns exemplos que eu estou dando. Nesse movimento todo, você, mesmo adulto, percebe esse comportamento um comportamento de relação infantil com o dinheiro. Porque a criança, ela quer ser suprida, ela quer ser nutrida, alguém vai fazer. Tudo que eu adquiro é para mim, é para o meu prazer. Então, vem por exemplo, aquela mulher ou aquele marido que às vezes está dentro de um casamento e fala assim, o dinheiro é meu.
Eu não divido nada. Ou então eu falo, eu divido, sei lá, eu pago o aluguel, mas o resto é meu. Porque para mim, para o meu prazer, para eu suprir as minhas necessidades, é para fazer meu cabelo, a minha unha, meu isso, meu aquilo, é tudo meu. Então, assim, e são coisas, não tem um propósito, não são coisas que que tem um planejamento. Né? A gente está trabalhando, a gente vai investir, né, num apartamento, em alguma coisa assim. É tudo momentâneo, eu quero só para mim. Eu vou ali, mexo no cabelo, eu vou ali, faço isso e tudo. Então, é uma relação bem assim, bem eu mesmo, bem egoísta, bem eu supro, né? E aí encontra-se muito querer ser visto pelos pais também, né? Porque quem é que vem, assim, dentro de um inconsciente, quem é que supre? Quem vem tapar assim, trazer a comida quando a criança está com fome? A mãe. Então, eu quero ser vista pela minha mãe e eu entro nesse comportamento infantil com o dinheiro e eu não consigo associar que é isso que está por trás. Mas eu vou no meu dia a dia assumindo esses comportamentos, né? E tentando, de alguma forma, saciar uma necessidade que é anterior, que é ser Sim, visto, ser aceito, ser amado. isso acontece também, por exemplo, quando a pessoa vive de herança. Por exemplo, tem uma herança, né? Ou tem uma mesada. Então, aquilo vem para mim, eu não tenho noção de quanto custa. E o dinheiro é uma energia que ela precisa ser gasta. Aliás, ela precisa ser usada com respeito, né? Então, assim, eu não faço a menor ideia. Então, é o tipo de situação que a pessoa está sempre ali esperando, né? Eu falo que é sempre pingar na boca, porque alguém trazer ali, eu não tenho noção de nada. A minha relação é totalmente desvinculada. Você pergunta para a pessoa, você sabe quanto que eu emprestei? Não sei, nunca vi. Mas você não mora na sua casa? Você não precisa de você estar pagando, mas você sabe, porque eu não tenho interesse, eu não sei de onde sai o dinheiro, eu sei que ele vem, né? E aí a gente tem também um outro comportamento também, que é o estágio, a gente chama de estágio doméstico, que é quando a pessoa ela tem um envolvimento emocional ali no clã, na família, né? Tá tudo no âmbito ali, na esfera da família, e ela fica totalmente amarrada ali, totalmente emaranhada ali. Então, aí é aquele que a gente já tá falando mais, que a pessoa, ela precisa ela não pode, ela tem que chegar até um limite, ela trabalha, às vezes até conquista as coisas, mas ela tá sempre murmurando, sempre tá tudo muito ruim, né? Ao contrário da frase que você trouxe, aquela pessoa que você fala, não, fulano, você tá legal, né? Você trocou de carro, você mudou de casa, tá tudo bem. Ele vai falar, ixi, que nada, tá ruim demais, você não tá apertado. Financiei em 360 vezes. Isso, tá tudo financiado, isso aqui eu boletei, não sei o que. E aí a pessoa, ela vive nessa escassez, até tem condições, mas ela não tem a percepção do valor dela, ela não tem a percepção, ela vive numa sobrevivência, né? Ela vive num estado de sobrevivência. Tipo, eu faço, que foi o que a Shirley também falou, eu vou fazer, mas eu vou fazer tipo apagar conta, as coisas até estão acontecendo, mas eu não vejo. Ou em outros casos também, porque a minha família, eu trabalho para minha família, por exemplo. Eu trabalho para minha família, na empresa da minha família, e eu tenho que honrar isso, mas eu não quero, estou de saco cheio. Na verdade, eu nem queria estar aqui. Então, assim, aí tem um emaranhado a família tem, por exemplo, várias empresa da família, com 3 irmãos trabalhando, um negócio no nome do outro, o outro no nome do outro, nada é de ninguém. Isso tudo forma sistemicamente um emaranhado, uma confusão tremenda, e deixa essa pessoa totalmente, como é que fala? Sem condições de sair disso, precisa uma força imensa para poder conseguir transpor essas barreiras. Então, assim, geralmente isso acontece também quando a pessoa ocupa o lugar do pai, ocupa o lugar da mãe, está, né, fora do lugar sistêmico, ou então foi a reunião de família, sustentou irmão,
Enfim, tem tanta coisa que gera essa confusão dentro dessa esfera familiar, né, doméstica, e a pessoa fica aqui, então ela se acomoda. E aí é onde que entra essa parte de você estar adultecendo e falar, olha, tá ruim, tô ferrada, né? Essa minha relação às vezes é infantil ou ela é essa relação emaranhada doméstica aqui com a minha família, mas eu quero ir para fora, né? Eu quero quebrar isso, eu quero Sair viver, desse movimento, né? Assumir o fazer governo da própria vida. Esses exatamente. movimentos tão difíceis, né? A Ellen estava falando ali, eu lembrei, quando ela fala essa coisa de emaranhado de família, tudo, tipo, irmão, tio, todo mundo trabalha no negócio da família, ninguém sabe de onde veio esse dinheiro, né? Como é que é, quem é dono do quê ali dentro, né? E aí me lembrou o seguinte, o dinheiro, ele sempre tem a energia daquilo que o gerou. Então, às vezes, você tá dentro dessa família com esse padrão ali de tudo tão emaranhado, ninguém sabe a origem desse dinheiro, às vezes a origem desse dinheiro é meio escusa, né? Assim, aquele assunto que ninguém fala, segredo de família. E aí, quando acontece, tá, aí morreu o patriarca, fica para os filhos botam tudo a perder. Então entra nesse padrão de escassez. Por que que entra nesse padrão de escassez? De botar tudo, tinha uma fortuna na o filho bota tudo a perder, porque efetivamente ele não tem nenhum vínculo com a origem daquele dinheiro, ele não reconhece a energia que aquele dinheiro tinha, ele não participou da construção daquilo, então aquilo não pertence a ele. E aí ele se desfaz, ele dá um jeito de não ficar com aquilo, porque isso não eu não me reconheço nessa energia, né? Então é uma forma de quebrar esse emaranhado todo aí. Normalmente é isso que acontece em uma ou duas gerações, né? Tá tudo emaranhado, Você mais também cedo. entra naquela máxima de que você sacrifica o dinheiro, né? Você faz esse Literalmente. movimento de relação com o dinheiro infantil, com esse emaranhado doméstico, é uma relação onde o dinheiro ele não consegue ter o fluxo sistêmico. É um dinheiro que eu movimento, ele vem até a mim, mas ele morre em mim. Eu não É, consigo fazer esse dinheiro, essa roda girar, né? Essa energia fluir, então ele morre em mim. Então, por muitas vezes as pessoas às vezes até conseguem as coisas, mas aí a partir do momento que vem para mim esse dinheiro morre em mim. Então ele acaba, né, de alguma forma. a Simônia Eu colocou aqui no respondo a chat, Simone. ó. Uma empresa que usa o nome dos pais e os filhos cuidam e tomam conta. As ocorrências de falência é como se fosse uma correção? Acho que isso que a Ellen colocou ali explica um pouquinho isso, mas tem que estudar o caso, né, Simone? Não tem como afirmar que é isso, que é uma correção, mas pode ser. Então tem que se avaliar se esses filhos participaram da construção desse patrimônio, como é a responsabilidade deles em relação a isso, qual é o julgamento deles em relação à origem, quando os pais começaram. Então, meus pais começaram de uma forma lícita ou meus pais se aproveitaram de algo, ou já era uma herança. A família já vem com dinheiro, dinheiro, dinheiro há várias gerações. Só que lá atrás, o primeiro que começou a ter dinheiro explorava escravos, por exemplo, né? Ou era posseiro, tomou posse de uma terra que não era dele. A vida tende ao equilíbrio. Então, mais dia ou menos dia, em algum momento, esse dinheiro volta para onde ele deveria estar. Essa energia retorna. Então, às vezes, sim, a falência pode ser uma correção e até não dessas duas gerações envolvidas, mas de alguma geração mais anterior. Então, tem que se olhar o caso pontualmente para compreender de onde está vindo essa falência. Mas é uma possibilidade, sim. Também ver a energia e o respeito com o qual essas pessoas tratam essa empresa, porque não é porque só está em posse da empresa e que isso vai se sustentar. Precisa de ter uma relação de afeto mesmo, porque o dinheiro a gente precisa amar o dinheiro, a gente precisa de ter esse vínculo, ele tem que estar vinculado. O negócio dessa empresa, as pessoas dessa família, elas estão integradas com ele, elas estão de acordo, elas lidam com isso com respeito, com amorosidade, aí também tem um ponto aí que fortalece, né? Exatamente. Vínculo de vida. Assim, o dinheiro existe para servir a vida. Então,
O propósito dessa empresa também precisa servir a vida. Enquanto ele está servindo a vida, é algo que está contribuindo, né? É um negócio que realmente está trazendo valor, está trazendo empregos. Tudo isso influencia, são energias que estão, porque o dinheiro é apenas uma energia, né? Então, tudo isso influencia. Deixa eu ver aqui os comentários. E assim, você vê essas pessoas que ficam, né, que geralmente que recebem essa herança, que tem que dar conta do negócio da família. E aí a gente também tem uma outra questão, né? A pessoa se forçar a estar num lugar que não é dela, Que é tendo que, né, essa manter aquilo que relação não... doméstica de você estar ali dentro, né? Você tá ali, mas não é onde você queria estar. Então a sua energia já não é uma energia que fortalece o vínculo, né? Essa E coisa aí, da algumas ordem vezes, mais também, a ordem. lembrei de mais um ponto, né? Não estar no lugar onde está. Então, filhos, eu não sei qual é a ordem, qual é a sequência, mas assim, às vezes a empresa, o casal tem 2 filhos, por exemplo. Obedecendo a regra da hierarquia, o filho mais velho tem preferência na herança dessa empresa, teoricamente na administração. Então, o correto seria o pai chegar para esse filho mais velho e dizer: filho, você quer administrar a empresa? Caso esse filho abra mão e recuse, ok, ele oferece para o mais novo. Mas muitas vezes não é isso que acontece. Ou porque o filho mais novo já está envolvido na empresa, ou por qualquer outra coisa, o pai oferece para ele, né? Qualquer situação aleatória. E aí isso gera um desequilíbrio de hierarquia, de ordem, né? Então, isso é um motivo que pode levar também à falência da empresa ou a algum problema com esse filho que assumiu indevidamente o lugar, para que o que era realmente, que tinha energia para estar ocupando esse lugar, volte, né? Para que se restabeleça a hierarquia e a ordem dentro desse patrimônio, né? Dessa herança. Então, tudo isso são fatores que acabam interferindo, né? Eu queria só para fechar aqui falar um pouquinho, porque nós pulamos o assunto e voltamos sobre a questão da escassez, sobre um outro aspecto, né? Não só do dinheiro, mas a questão da escassez do nosso corpo, né? Então, a gente começou a falar ali um pouquinho da questão da alimentação, do trazer para casa um monte de coisa, mas isso é tudo comportamento de acúmulo. E o nosso corpo, ele não difere o acúmulo do material do acúmulo adiposo nas nossas células. Então, às vezes, eu estou ganhando peso, eu estou com dificuldade de perder peso e eu não compreendo por quê. Mas aí, quando eu começo a analisar o meu comportamento, eu sou essa pessoa que vai no mercado e enche o carrinho transbordando. Eu sou essa pessoa que, quando a comida está pronta na mesa, eu sou a primeira que sento e faço meu prato. Ou como a Regina colocou ali, do pai, né? Escolhi o pedaço maior de carne. E não que ele vá comer proporcionalmente uma quantidade maior de comida. Às vezes é só, o comportamento dele é só esse olhar para a carne. E ele nem come tanto para justificar esse excesso de peso. Mas lá no inconsciente existe uma memória de que pode faltar, então eu preciso reter. E como é que nosso corpo retém? Retendo água e retendo gordura. Então, economia de energia para a hora da falta. Então, quando eu tenho esse comportamento de escassez financeira, eu tendo a acúmulo de peso. Porque eu estou transmitindo no meu corpo a mesma mensagem que eu estou transmitindo no meu externo, né? Tudo que tem lá fora tem aqui dentro também. Então, a gente não consegue fugir desse padrão. E aí, assim, às vezes esse comportamento, ele já vem da história da minha família. Então, eu tive antepassados, avós, e aí isso que eu até compartilhei a história mais detalhada com as meninas, eu vou falar bem superficial aqui com vocês. Eu estou em um movimento para voltar à atividade física, voltar ao meu peso de uns 2 anos atrás aí, e aí uma certa dificuldade e tal, e eu comecei a olhar para isso. E aí, quando pega a memória celular que está no meu corpo, a gente chega numa memória que não é meu, eu estou carregando uma memória ancestral de falta. Então, uma história de mulheres que tinham muita dificuldade em guardar o suficiente, a provisão para a família, e por algum motivo pessoas de fora às vezes chegavam, tiravam esse alimento, e essa memória está em mim.
eu estou carregando essa história no meu corpo. Então, eu começo a me perceber, e aí foi uma consulta que eu fiz com uma terapeuta de uma linha que tô finalizando o curso também, mas quando eu comecei a olhar para isso, falei, gente, mas faz muito sentido, né? Tem histórias na minha família, eu conheço, assim, sei. E aí, assim, por que que eu tenho. Aí eu comecei a perceber o meu comportamento, esse negócio de ir no mercado encher carrinho, comprar mais fruta do que vai dar conta de comer na semana. Então, assim, é muito esse medo da falta. E efetivamente, apesar de eu vir de uma origem familiar mais. Assim, a gente nunca teve muita coisa, sempre foi muito regrado tudo, mas eu nunca passei falta de nada, pelo menos a alimentação nunca nos faltou. Então, essa coisa da escassez, ela transcende, ela vem de outras gerações e eu continuo carregando essa memória. Exatamente. A Regina falou aqui, ó, meu pai, ele tem um histórico ruim com comida. Na infância apanhou por comer na panela de frango com o meu tio. Tem muitos traumas que a gente põe nas criancinhas também. Isso é assunto para a próxima live. Sherlock vai trazer aí muita coisa que os pais repassam para os filhos, né? Em falas, em comportamentos. Acho que isso aí vamos deixar para aprofundar um pouquinho mais na próxima, né? Então, assim, basicamente isso que a gente tinha para trazer de conteúdo hoje, né? Já excedemos aqui o tempo um pouco, mas essa é a reflexão que a gente quer trazer. Olhar para esses comportamentos de falta, esse medo de faltar, esses comportamentos automáticos, essas travas que eu tenho, às vezes, que não me deixa prosperar. Eu tô indo, tô fazendo, tô no esforço. A hora que eu acho que vai, o negócio volta. E começar a pensar, a se fazer perguntas, né? Então, por quê? Por que que eu estou? Será que eu tô acreditando em tal coisa? Será que aquela frasezinha, eu vi que as meninas colocaram aqui para cima algumas falas, né? Não pode ser rico. Ser rico é sinônimo de pessoa ruim. Crença religiosa, que às vezes as famílias vêm passando, né? Então, os ricos não herdarão o reino dos céus, né? Então, não terão esse contato com Deus. Eu quero ser uma pessoa de Deus, então eu não posso ter dinheiro. Então, são crenças que foram sendo construídas na nossa mente, repassadas geração após geração, e a gente vem carregando isso sem pensar, né? Sem analisar realmente, trazer para o consciente da onde está vindo isso. É isso aí, a Lina já está refletindo, gente. E é esse o recado que a gente sempre traz para vocês, né? Olhar com carinho, né? Se observar os próprios comportamentos, aonde você cede, né? Eu, principalmente, comecei a perceber esse comportamento de escassez nos excessos, né? Que a gente fala assim, o medo da falta, então, esse excesso, esse desperdício, né? Desperdício é uma coisa. E o desperdício também com o dinheiro. Você compra um lanche que você não vai comer todo. Você vai comprar uma comida que está ali estragando na geladeira. Então, é se olhar, né, e fazer essas perguntas, né? De onde, quem será que eu estou honrando? Por quê? Não precisa, essa lealdade não precisa ser exatamente desta forma, né? E olhar para a nossa Eu posso ancestralidade. pertencer sob outras características, não precisa ser nessa necessariamente, né? É isso, gente. Isso E aí. assim, essa questão, né, do valor do dinheiro, dessa energia, enfim, desse movimento, o dinheiro ele é uma energia de agradecimento. Então, assim, uma diquinha que eu dou, uma sugestão que eu dou é que sempre agradeça ali, for fazer a compra, porque muitas vezes a gente não percebe aonde está o ponto, né? Eu sempre tive essa coisa de ir para o mercado e ver a despensa cheia como uma característica positiva, né? De uma pessoa que está ali para prevenir, enfim, não sei, nem sei, tá vendo? Eu já falei prevenida, ou seja, olha como que o negócio tá inconsciente, né? Mas eu pensava que era algo, né, bom, né, assim, e não via por esse lado. Então, às vezes, vem muito mascaradinho. Então, assim, o dinheiro também é uma energia de ser tratada com respeito e com gratidão. Então, muitas vezes, na hora, né, de você fazer esses movimentos, agradeça antes, porque aí você vai saber se você, de fato, precisa daquilo. Porque às vezes você vai sentir que está agradecendo, né? Mas não estou precisando disso, por que eu estou agradecendo? Então, não faça. Então, pode ser aí um termômetrozinho para
poder lidar com essa energia que é abundante, né? É pra gente, como diz a Simone, o universo tem tudo pra gente, né? E aí a gente é que precisa Nós conseguir somos liberar. filhos de Deus, né? Somos filhos de Deus e é tudo abundante, a gente precisa só de acessar essa, essa energia que está aí travadinha em alguns pontozinhos, É isso aí. escondidinhos às vezes. Vou reforçar mais uma vez o convite, pessoal. Então, nós falamos já no começo que esse movimento de trazer um pouquinho de reflexão aqui sobre os movimentos sistêmicos é derivado do novo, o novo curso que a gente tem aqui dentro do Terapia em Ação, né? Então, começou essa semana aí com as meninas, o Roma Sistêmica. E aí, já partindo desse movimento, tem muita coisa acontecendo, muita coisa nova chegando aqui no canal do Terapia em Ação. Então, segunda-feira próxima, anotem, coloca alarme já para acordar aí, 6h59 da manhã. Giovana estará aqui com a gente ao vivo, trazendo aí uma meditação matinal, um momento da gente realmente refletir sobre vários aspectos da nossa vida, um movimento devocional realmente muito lindo que está começando aqui. Para a gente começar o dia já nessa alta frequência, nessa energia gostosa, né? Todo mundo junto. Então, estou estendendo o convite aí a todas vocês para estarem conosco nesse movimento a partir de segunda-feira, 6h59 da manhã, todas juntas aí junto com a Giovana. Isso aí, meninos. Obrigada. Boa noite a Boa todos que estiveram com a gente. Gratidão por nos acompanhar e compartilha. Compartilha com os amigos. Encaminhe. Até a próxima. Até, gratidão. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.